Graça e paz, meus caros irmãos. Eu já fiz a oração aqui, apresentei aos irmãos e apresentei também todos aqueles que estão enfermos e também fiz a minha oração para que Deus ajudasse-nos a trazer o esclarecimento desta palavra que nós vamos ler. Eu fiz isso porque eu já faço, geralmente às vezes faço até gravando, mas tenho me alongado muito meus vídeos. Eu percebo que tem pessoas que não vêm, então é melhor fazer antes, mas vocês podem ter certeza que eu estou orando por vocês. Outra coisa, já fui questionado aí num dos vídeos, se nós cobramos dízimo. Irmão, eu não sou contra nenhuma igreja que faz isso. Esse é problema doutrinário da igreja, se ele tem esse costume. Isso não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Porém, aonde eu estou congregado, é uma igreja reformada, nós não temos dízimo. Quer deixar claro para o irmão, nós não ganhamos nada também. Apenas alguma cooperação, se algum irmão sente de nos ajudar, para nós também podermos nos deslocarmos para ir em algum lugar. Embora a ajuda também, irmãos, não é só para isso. Se surgir uma necessidade, nós também fazemos. Porém, irmãos, confesso para os irmãos não pensam que a gente está pregando para ganhar, não, porque se for depender, a gente não ganha nada, e ganha tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e é a maior alegria para nós. Nós ganhamos uma felicidade muito grande em saber que mesmo sendo pequeninos, míseros, que não entendemos nada, só aquilo que Deus nos dá compreensão de entender, Ele ainda permite que nós, como seres tão frágeis, tão fracos, tão insignificantes, que nós possamos professar o seu nome, que é tão santo, o nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, em hebraico, que nós podemos falar. Isso para nós é muito gratificante, mais do que qualquer importância financeira. Todavia, se nós falarmos que não estamos precisando de uma cooperação para podermos fazer melhor a vontade de Deus, nós estaríamos mentindo. Nós estamos aqui na Europa, mas não somos ricos. Às vezes nós somos convidados e alguém nos leva em algum lugar para almoçar e essas coisas acontecem. Porque nós temos pessoas que são conhecidas nossas. E às vezes nem crente não são. Né? Mas isso não interessa. A gente tem amizade com todos. Nós não queremos confusão, nós não misturamos as coisas. Desde o momento que nós não estamos contrariando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que olhar isso e verificar, né, que nós também temos essa liberdade de sairmos, de tirar fotos. Irmãos, teve dias aí que eu estava bem depressivo. A minha médica mesmo falou para mim sair um pouco. Eu fui em lugares aqui, graças a Deus, irmão, tem lugares muito bonitos aqui em Portugal. E perto da minha casa ainda. Então, sem até gastar, a gente vai ali, toma um ar, caminha um pouco, tira foto. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes alguém julga alguma coisa pela aparência. E nós não estamos aqui para ganhar nada de ninguém. Deixar bem claro, porque eu já tive comentários sobre isso. Agora, deixamos uma conta, deixamos um Pix, que é aí do Brasil, e deixamos um MBWay, que é de Portugal, deixamos. Para quê? Me convidaram para mim em uma outra cidade. Eu tenho que ir. Se alguém duvida quando fazer essa parte, e falar isso aqui é peça parte, então eu posso mostrar quando eu estiver lá, não tem problema nenhum. Mas não é para mim passear. Mas isso também não quer dizer que eu não posso olhar as coisas, tirar uma foto quando eu estou voltando. Aí seria um fanatismo, né, irmão? Nós temos que tomar cuidado para não julgar segundo a aparência, irmão. Vamos dar início então, já falei muito, quase 4 minutos só falando isso. Nós vamos ler em livro de Mateus, capítulo 13,
do Evangelho de Mateus, versículo 51 ao 52. Nesta Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, tá? Então nós vamos fazer a leitura no capítulo 13, 51 e 52. Certo, irmãos? Capítulo 13, versículo 51 e 52. E disse-lhe Jesus: entendesse todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro as coisas novas e velhas. Só até aqui. Versículo 51, 52. E nós temos que, isso foi o Senhor Jesus que disse, irmão. Não foi qualquer pessoa, não, foi o Senhor Jesus que saiu da boca dele todas essas palavras maravilhosas, gloriosas que nós acabamos de ler. 2 versículos, poderia ler o capítulo inteiro, porém não há necessidade. Ou melhor, você que está na sua casa, leia o capítulo todo. Se for possível, leia a Bíblia inteira. Eu estou novamente fazendo a leitura das Sagradas Escrituras. Já fiz, vou fazer outra vez, irmão. É muito importante, parece que, eu digo para vocês que você começa a ler a Bíblia, leu inteira uma vez, você vai de novo, parece que você está aprendendo coisas diferentes do que você já aprendeu. Irmão? Então, nós temos que entender todas essas coisas e ter conhecimento delas, para que nós não falamos aquilo que nós não sabemos e interpretamos coisas erradas, falamos coisas que não é Deus e depois podemos ficar em confusão. E nesse versículo aqui, nós temos que entender uma coisa, irmão. Primeiro, glória ao nome santo do Senhor, nós temos que observar com bastante clareza, irmãos, a pergunta que o Senhor Jesus fez para eles. O Senhor Jesus fez para eles: entendeste? Vamos ler aqui. E disse-lhe Jesus: entendeste estas coisas? Bom, o Senhor Jesus perguntou isso para quem? Não foi para todos, foi para os seus discípulos, irmãos. Seus discípulos perguntou para eles: vocês entenderam? Então vamos fazer uma pequena observação dentro desse texto que eu estou lendo aqui, que estou com a minha Bíblia aberta aqui, e nós vamos compreender o porquê que o Senhor Jesus fez, então, essa pergunta. Irmãos, porque o Senhor Jesus perguntou isso para eles. Qual era o objetivo? Então nós temos que entender que nesse maravilhoso capítulo, onde nós lemos apenas esses 2 versículos, que ali nesse capítulo existiam parábolas. Eu vou falar algumas coisas a respeito da parábola. A parábola, irmão, em grego, quer dizer parábole, acho que é mais ou menos assim a expressão, e ela tem uma comparação, ou seja, ela tem uma comparação, não, ela é uma palavra que significa uma comparação, não é, irmãos? Depois vou explicar sobre isso, preciso ficar em comunhão com Deus, ou seja, para vocês entenderem melhor, é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Também pode ser histórias que explicam um conceito usando exemplos. Então o Senhor Jesus usava os exemplos, fazendo parábolas, e isso também é bíblico também. E nesse texto nós vamos encontrar a parábola do semeador. Eu vou falar algumas parábolas para que os irmãos entendam. Que teve várias parábolas. A parábola do semeador foi uma parábola que falava aqui sobre a semente, né? Deixa eu ver aqui, sobre a semente que ia ser lançada em boa terra, que foi lançada. E bom, é bom os irmãos lerem o capítulo inteiro para não tomar muito tempo, irmão. Depois teve a parábola do tesouro escondido, também está aqui nesse livro, no mesmo capítulo. Depois nós vamos ver, irmão, aleluia, esses exemplos, irmão, esses exemplos eram muitos exemplares, porém, ou melhor, exemplos exemplares. Esses exemplos era muito, muito bom, esses exemplos, era coisas importantíssimas, porém alguns não entendiam, irmão. Mas se nós olharmos para o Salmo 78, versículo 2, nós vamos ver que realmente isso se cumpriu já. Como as coisas de Deus, todas, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, tudo indica para Jesus Cristo, irmão. Não tem como você pregar uma palavra sem lembrar de Cristo. Se você não centralizar
a sua mente no Espírito de Deus, na comunhão de Deus, no céu, com o Espírito Santo, com a virtude de Deus, você não vai compreender e você não vai entender, porque a Bíblia não é um livro de fácil interpretação, mas por divina revelação. Porém, tem que haver também um conhecimento, e quando há um conhecimento, o nosso conhecimento serve de um esterco, de um adubo, para adubar a nossa consciência, a nossa mente, aleluia, e fazer com que quando se lança a semente da palavra, a terra esteja fértil, para que através da fertilidade venha a nascer a árvore do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento, se usar ele para o bem, melhor. Porque temos que entender uma coisa, irmão. O conhecimento, ele foi aluno de Deus. A sabedoria foi aluna de Deus. Então não devemos negar, nem negligenciar aqueles que compreendem, que estudam. Não, porque isso também é dom de Deus. Tem pessoas que não têm dom para estudar, que não têm paciência para estudar. Tem pessoas que não sabem ler, mas eles têm conhecimento mais do que aquele que sabe. Tem pessoas que não sabem ler e pregam melhor do que aquele que conhece e que lê. Isso é dom de Deus e nós não podemos negar. Porém, se a pessoa não sabe ler, não tem a ferramenta, quer dizer, não tem a leitura, a ferramenta ali seria a leitura, não foi alfabetizado, você acha que Deus não vai fazer entender de alguma forma oral, ou que ele vai fazer oralmente quando alguém fala, você acha que Deus não vai fazer ele entender? Vai, porque a sabedoria de Deus excede o conhecimento humano. Mas quando nós temos a ferramenta, sabemos ler, sabemos escrever, a nossa função é buscar o conhecimento, porque Deus assim quer de nós. Nós não podemos ser preguiçosos em busca daquilo que é bom para nós, porque se fosse para ganhar algum dinheiro, fosse para ganhar alguma coisa que fizesse bem para você, aí você poderia estudar e tudo, e correr atrás de um ensino, de uma faculdade, para fazer, para que depois você tivesse uma profissão. Louvado seja Deus, Deus que te abençoe, que tem que ser assim mesmo. Mas quando se fala da palavra de Deus, parece que as pessoas têm medo, acham que não pode estudar a palavra. Por que não pode estudar a palavra? Se nós não tivéssemos eruditos no passado, que estudaram a palavra de Deus e que se dedicaram, até mesmo pessoas que se dedicaram em estudar, se dedicaram até na teologia, porque senão, hoje eu vou dizer uma coisa para os irmãos, recebi um comentário esses dias aí, de uma pessoa me falando besteiras, irmão, falando que quem estuda é isso, quem estuda aquilo, que é serpente, misturou tudo, irmão. É uma farofa, me perdoe a expressão, que não dá para entender nada. Porém, irmão, a pessoa não conhece, não sabe, está na ignorância ainda. Não sabe que a Bíblia que ele usa, se for a João Ferreira de Almeida, ele está com uma Bíblia de um teólogo, porque João Ferreira de Almeida foi teólogo, irmão. Se ele pegar, enfim, todos os tradutores, a maioria dos tradutores da Bíblia, tradutores, não estou dizendo que escreveram, traduzir, porque ela foi escrita em hebraico, em grego, então precisava alguém que sabia ler o hebraico, sabia ler o grego, interpretar o texto, porque existem palavras em hebraico que não existem nas outras línguas. Então tinha que ser uma pessoa que tivesse realmente comunhão, espiritualidade e tivesse também um conhecimento. Sem o conhecimento material, ele não conseguiria escrever. Se ele não sabe escrever, como é que ele vai escrever? Então, irmão, vocês vão entender isso mais para frente, tá bom? Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, no Salmo, como eu estava dizendo, 78, versículo 2, está escrito assim, vamos lá. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei em enigmas da antiguidade. Está no Salmo 78, versículo 2, está escrito aqui, irmão. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não o tenham contado. Quer dizer, abrirei a minha boca em parábola, falarei em enigmas da antiguidade. O versículo, veja bem, irmãos, o versículo é muito lindo, mas se você puder ler o capítulo inteiro, você faz bem. 78 está aqui, versículo 2. Vamos voltar agora aqui na exortação. Irmão, deixando claro que eu estou olhando aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, porque se tiver com outra tradução, vai ser a mesma coisa, porém pode ter outras palavras diferentes, tá ok, irmão? Então nós temos que entender isso também. A ordem dos fatores não altera a soma, não é? Na matemática diz assim, não é? Não é que eu estou pregando matemática, é porque eu sempre não fui bem em matemática. Todavia é isso aí. Irmãos, então vamos entender muito bem o que Deus está falando aqui, irmão. Nós precisamos ler, compreender o que significa, irmão,
grandes maravilhas sagradas pregadas nesta palavra por nosso Senhor Jesus Cristo em um todo, de uma forma geral, de uma forma total, porque aqui dá para nós compreendermos muitas coisas, irmãos. Ele sempre nos ensina em todos os seus ensinamentos, ele dá ensinamento para nós, e em todos os seus ensinamentos, irmãos, essas maravilhas gloriosas que nós ouvimos, que está aqui na palavra, na Bíblia Sagrada, que temos que valorizar o que nós aprendemos. Temos que valorizar o que nós escutamos da parte de Deus, o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós deu a graça o Senhor de compreendermos dentro da bibliologia, do conhecimento que Deus nos dá. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o Espírito Santo, porque nós temos isso. Não, nós temos o Espírito Santo desde o momento que cremos em Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da vida espiritual. Sem Ele não teríamos também o Espírito Santo, porque Ele foi o primeiro que recebeu esta dádiva, porque Ele já estava, Ele sempre foi e sempre será. Deus só tem um, e Ele é esse um. Ele está em Deus, Deus está nele. Ele não disse lá para os seus apóstolos uma vez: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Felipe, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, nós podemos entender, irmãos, uma coisa. Na palavra de Deus não existe a palavra trindade, não está escrito isso. Mas observamos dentro do contexto e podemos ver que, primeiro, o Senhor Jesus, quando foi batizado, ele era o Filho, estava sendo batizado. Daqui a pouco, um momentinho só, irmão, caiu meu microfone aqui. Porque aquele outro ali está com um pouco de problema. Até isso estou passando um pouquinho de dificuldade, mas não vou deixar de fazer o que Deus manda. Observamos, irmão, não existe a palavra, mas se nós olharmos dentro das Escrituras com um olho mais assim, aguçado, nós vamos entender, irmãos, que quando o Senhor Jesus foi batizado, já houve uma declaração divina que havia, assim, porque está escrito ali, e João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente, irmão, ele entrou nas águas e ele falou para o Senhor Jesus Cristo: eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? E o Senhor Jesus disse para ele: João, convém que se cumpra tudo que está escrito a meu respeito. E ali João batizou ele, irmão. Bendito seja o Senhor. E quando ele estava sendo batizado, diz a palavra, aleluia, ali no início dos livros sagrados, irmãos, dos evangelhos, você já vai encontrar ali no capítulo 4 de Mateus, em outros capítulos, capítulo 3 também, eu acho que em outros livros. Bom, dá uma olhadinha. Eu vou incentivá-los, vocês ler a Bíblia, irmãos, para vocês entenderem. Eu podia marcar esses versículos todos aqui e deixar ou aqui para mim poder falar, mas se eu fazer isso, irmão, pode até desestimular você e te dar muita coisa de mão beijada. Hoje o Senhor quer de nós que nós começamos a nos esforçar. Assim como nós nos esforçamos nas coisas materiais, quanto mais nas espirituais, irmão. A compreensão que Deus queria que nós tivéssemos, irmão, quer que nós tenhamos, bendito é o nome do Senhor num todo, não é? Que valorizar o que nós aprendemos, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, através da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que crer nisso. E foi revelado isso aos apóstolos, foi revelado isso aos homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que foram os primeiros a escrever, ou ter um escriba para escrever para eles, porque sabemos que tinham homens que não sabiam nem ler, mas quando escreviam alguma carta, eles pediam para um escriba escrever, e era repassado aquela carta para uma igreja. Não digo Paulo, porque Paulo foi um homem, praticamente ele era um teólogo da época, um estudioso, ele era ele era um homem da sinagoga, conhecia a lei. Para quem entende o que é uma sinagoga, irmão, para quem entende o que é, eu fui em Israel, posso dizer para vocês, aqueles homens que são os religiosos, na verdade, eles passam o dia inteiro lendo, irmãos, a ponto de quando você pergunta alguma coisa da Bíblia. Eu estive com um irmão, que ele é judeu, mas ele também crê em Jesus Cristo, ele mora lá, e ele foi religioso de uma outra
de uma outra crença, da crença judaica, porém ele creu verdadeiramente em Jesus Cristo ao fazer um estudo a respeito das Escrituras no Novo Testamento, não é? Que tem um outro nome, eu não me lembro agora, mas para eles chamam outro nome, né? Bom, certo é que ele, uma vez eu estive visitando, ele era um rabino, eu perguntei para ele como devo chamá-lo, rabino, pastor, missionário. Ele falou, chama-me pelo nome mesmo. Ele falava 7 idiomas, eu só sei um pouquinho de inglês, tive dificuldade a princípio, depois ele falou assim para mim, não, pode falar em português, que eu entendo português, porque eu falo portunhol. Eu misturo português com espanhol, e aí consegui entender, nós conversamos, irmão, bastante das coisas de Deus, e ali dentro daquele clima espiritual, irmãos, nós entendemos uma coisa, nós aprendemos alguma coisa, que tudo que aquele homem aprendeu, e tudo que Deus deu para ele, irmão, revelou, que tinha revelado aos servos de Deus no passado, porque foi revelado, a palavra de Deus é a inspiração do Espírito de Deus, mas a tradução, irmãos, foi algo um pouco diferente, porque Deus poderia deixar, se Deus não permitisse que tivesse os teólogos, os eruditos da época, como é que eu teria a minha Bíblia aqui? Como é que você teria a sua aí? Se olhar para a Bíblia, nós vamos ver, a minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias, várias edições de diversos autores, porém, irmão, tradutores, não é? Porém, veja bem, tem a Bíblia Reina Valera, tem a Bíblia King James, tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, tem, enfim, se eu for falar nome, tem a Bíblia judaica, que foi traduzida do inglês também, e que foi traduzida para o inglês e foi traduzida para o português. E cada um desses tradutores não eram homens que não tinham conhecimento, que não tinham teologia, porque senão eles não iam saber colocar, irmão, as palavras corretas no lugar correto. Por quê? Porque no hebraico é muito complicado para quem não entende. Mesmo você sendo uma pessoa que saiba ler ou escrever, não é apenas ler e escrever, é você interpretar, porque às vezes uma letra significa uma palavra, você está entendendo, irmão? E se você não tiver conhecimento, você ia escrever um monte de coisa que não serviria para nada, e não seria guiado. Mas graças a Deus que Deus preparou esses homens, por isso nós não devemos falar, irmão. Tem pessoas que sem conhecimento falam, nem sabem que a Bíblia não tinha versículo, não tinha capítulo, não existia nada disso, era pergaminhos, irmão. Pergaminhos, e depois foram juntados e passou por um cânon, quer dizer, foi escolhido os livros que foram colocados. Mas isso alguém falar, então foi o homem que escolheu. Não, irmãos, houve um critério para se colocar dentro desse sagrado livro, que é a palavra de Deus, houve um critério espiritual, um critério material, uma regra, que todos os livros que fossem realmente escritos na linguagem original, vamos supor, se era um livro que foi encontrado numa caverna, por exemplo, que falava de, vamos supor, tem um profeta que ele existiu, até no livro de Judas, fala o nome dele, irmão, Enoque. Tem um livro que se chama As Profecias de Enoque. Por que não entrou no cânon da Bíblia? Porque deveria ter outros Enoques, muita gente não sabe. Não é assim, pelo meu conhecimento, eu estudei sobre 2 ou 3 Enoques, mas um era judeu. Então seria uma coisa diferente se um Enoque judeu, na época dos judeus, escrevesse em grego, se ele estava lá, e se o livro foi encontrado lá. Dá uma impressão que aquele livro foi copiado por outro, e que não era judeu e que não sabia falar a língua judaica. Então o livro ficou duvidoso, entrou dúvida, não se colocava no cânon, porque a pessoa não tinha legitimidade. As coisas de Deus têm que ter legitimidade. O que eu estou pregando aqui tem que estar de acordo com o que está escrito. Se eu sair do que está escrito, a minha pregação, a pregação que Deus está me dando, ela não vai ter legitimidade. Por isso que o homem que prega, se sai fora do que está escrito, se ele não tem o conhecimento espiritual e um pouco de conhecimento material, muitas das vezes ele pode falar aquilo que não está escrito, fugindo do contexto e trazendo então um pretexto para formar uma heresia dentro da sua denominação, e isso pode levar muitos ao inferno por causa de
que idolatram a sua denominação, idolatram o nome da denominação, colocam ela acima de Cristo e pensam que estão servindo a Cristo. Quando eu chamo uma igreja de graça, eu estou negando a fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a graça, não é nenhuma igreja. A igreja apenas, irmão, ela recebeu a graça, o povo recebeu a graça de ter Jesus Cristo no coração, a graça de Deus. Por isso que nós temos que compreender que a palavra graça quer dizer favor e merecido. Nós cansamos de falar, e esses dias ainda recebi um comentário que nunca vai sair da graça, porque não sei o quê, porque está nessa graça, querendo se referir a uma igreja, irmão. Então nós temos que entender, isso está tudo errado, irmão. Isso aí a pessoa está idolatrando. Ele tirou Jesus Cristo do contexto da salvação e colocou o nome de uma denominação. E você acha que isso é certo? Você está sendo um idólatra de templo. Entendeu? Você está sendo um idólatra, está cometendo uma idolatria, a mesma coisa que aqueles que adoram um ídolo. Agora, se você falar, eu agradeço a Deus que Deus me chamou em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, você não está errado. Mas se você falar assim, eu quero agradecer a Deus que eu estou nesta graça, dizendo-se que a igreja que você está é a graça, você comete um grande erro espiritual. E por isso muitos vão perder a vida eterna, irmão. Vão perder, porque a palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E você está endeusando a sua denominação e tirando a glória de Cristo, e dando a glória para o nome, ou para o CNPJ, ou para aquela denominação, aonde você deveria dar a glória unicamente a Deus, o Eterno, a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, irmão. Nós não podemos fugir disto, por isso temos que entender que as Sagradas Escrituras são reveladas por Deus, mas teve que ter homens que interpretassem na língua que nós falamos. Não tem? Você está entendendo? Por que que não pegaram então o livro de Enoque, não colocaram nessa Bíblia que nós falamos? Porque ele não era escrito em hebraico, irmão. E Enoque era hebreu. Como é que ele poderia escrever em outra língua se ele não era, se ele era hebraico? Principalmente hebraico, irmão. Principalmente o judeu daquela época, que não se misturava com os outros povos. E até, irmãos, existia um preconceito entre os outros povos. Como existe até hoje o antissemitismo, e nós temos que tomar cuidado com isso também, porque isso não vem de Deus, porque nós temos que saber que nós somos em Cristo Jesus um único corpo, seja judeu, seja grego, seja espanhol, italiano, português, africano. Nós temos que crer que todos aqueles que estão ligados em Jesus Cristo, pela comunhão do Espírito Santo, esta sim é a verdadeira igreja de Deus. Não importa se tem prédio, se não tem, se tem casa para se reunir, se não tem, porque se nós podemos se reunir em casa, por que não? Não há problema algum, porém, ali você não vai pôr nome, você não vai pôr nome da denominação, mas você pode também usar um nome que é assim, para as pessoas conhecerem, quando você tem um lugar para se congregar, não há problema algum, porém não é aquilo que você tem como pretexto para a salvação, aquilo apenas é por causa da lei da terra que te obriga. Mas chegará o tempo, irmãos, e se alguém hoje também, não existe desigrejado, irmão, tem pessoas que falam que eles lá são desigrejados. Irmão, desigrejado como? Se ele crê em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Se ele prega Jesus Cristo, se ele se reúne na casa dele com vários irmãos, como é que ele é desigrejado, irmão? Se ele está em Cristo, ele não é desigrejado. Desigrejado é aquele que vai para feitiçaria, para outras coisas diabólicas, satânicas. Então esse aí está fora da igreja, está fora do corpo. E quem está fora do corpo, irmão, pode perde a vida, é amputado espiritualmente num corpo material. Se a pessoa tem um dedo e perde o dedo, aquele dedo, se não for passar por uma cirurgia para tentar colocar de volta. Por isso que às vezes aconteceu o caso da pessoa cortar o dedo, ficar pendurado só numa pelezinha e a pessoa ir para o hospital e pelo conhecimento que Deus deu ao cirurgião, ele tenta colocar aquele dedo no lugar e restaurar aquele dedo quando há possibilidade, que chegou na hora. Porque se demorar muito, aí já não tem mais jeito, está contaminado, tem que amputar e tem que melhorar, fazer uma cirurgia para cicatrizar aquilo ali. E muitas das vezes até que tem que tomar antibiótico, irmão. Aí porque não está ligado no corpo. Então a igreja, ela é única, ela é a unidade. Não importa que eu esteja com 2 aqui ou 3 e me reúne na minha casa, ou se eu tenha 1000, não importa. Ou se eu sou congregacional, se eu sou assembleia, se eu sou da congregação, se eu sou da batista, não importa. O Senhor não vai buscar
placa, o Senhor não vem buscar nome, o Senhor vem buscar aqueles que creem em Jesus Cristo, que é a verdadeira graça, e que creem no evangelho verdadeiro, não no evangelho formatado pelo demônio que muitos estão pregando por aí. Prosperidade, evangelho da prosperidade, não sofrem mais a doutrina, não creem mais naquilo que Deus dá pelo Espírito para nós podermos alimentar a nossa alma, mas então eles não entenderam. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, vamos voltar no versículo lá, vocês entenderam o que eu quis dizer? Aí entendemos, Senhor, entendemos aqui as parábolas que tu quis ensinar, nós entendemos o que o Senhor explicou a respeito. Mas por que, Senhor, que tu falas assim? Porque nem a todos é dado para reconhecer os mistérios do céu, somente aqueles que o Pai determina. E vocês podem dar graças a Deus, nós podemos dar graças a Deus, que nós fomos por misericórdia, não é porque somos bonzinhos ou porque temos obra, não. Tem muita gente que acha que precisamos ter muita obra. Não, a obra é depois que nós recebemos Jesus Cristo, que é a verdadeira obra de Deus em nós, que nós cremos nele, aí nós começamos a produzir frutos. Por isso que tem a parábola da semente aqui. A terra sem semente não nascia nada, mas com a semente nascia frutos e produzia. Essas são as obras que nós temos que ter depois que recebemos o Evangelho, depois que recebemos a Cristo, mas não são através delas também que nós vamos entrar no céu, ou que nós vamos receber a vida eterna pela misericórdia. Não, são através da misericórdia, da fé em Cristo Jesus, porque se não fosse Cristo Jesus, tem ateus que são pessoas boas, tem ateus que são pessoas maravilhosas para você conversar com ele. Ele não ofende a tua crença, não fala mal do que você crê, mas infelizmente ele não acredita em nada. Não acredita, não chegou a ele o entendimento, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, às vezes uma pessoa que não sabe ler nem escrever, tem, mas às vezes ele não tem um atributo para traduzir uma Bíblia. Então tem que ser alguém que tenha entendimento material, conhecimento espiritual e material para escrever, irmão, aquilo que Deus inspirou os outros, e ele tem que sair daquilo da inspiração e entrar nele, olha que difícil, e ele transmitir aquilo que foi inspirado através do seu conhecimento, repassar para os pergaminhos sagrados que naquela época eram, e eles eram homens estudiosos, irmãos, porque senão eles iam ter que ficar senão nós íamos ter uma Bíblia só, numa tradução só, e uma língua só, ou numa única língua, que seria a língua que era usada na antiguidade. Como é que nós íamos entender alguma coisa? Deus, aí é diferente, irmão. Eu creio, por isso que Deus deu o dom da língua, porque dentro dos dons da língua, Deus pode trocar a língua de uma pessoa e ali entender o que o outro está falando no idioma dele, irmão. Isso já aconteceu comigo, por graça e misericórdia de Deus, irmão. Então, ali o Senhor Jesus estava falando com eles, irmãos, e nós podemos compreender, irmãos, glória ao nome do Senhor, como é maravilhoso de fazermos tudo isso e crermos na palavra de Deus, no ensino de Cristo Jesus, e entendermos. E aí nós vamos passar para o versículo 51, ou melhor, para o versículo 52. Olha o que ele disse. E disse-lhe: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aí que nós temos que entender uma coisa, irmão. Que Deus preparou os escribas, né? E aqueles que também creram em Jesus Cristo. Teve escriba que creu em Jesus Cristo. Teve escribas que eram escribas de profetas, né? Escreviam, porque às vezes o profeta não sabia escrever. E o profeta falava e ele escrevia, era escriba. Então ele tinha que ter um conhecimento da letra. Hoje existe, ele seria como um escrivão. Em alguns lugares ele era tido como conselheiro de reis. Escreviam as leis. Então ele tinha que ter conhecimento de leis, conhecimento literal da época. E como é que ele adquiria tudo isso? Estudando. Era como se fosse um teólogo, irmão. Um escriba daquela época, da Bíblia Sagrada, era como se fosse um teólogo. Por quê? Porque ele tinha que entender o que estava escrito e passar para o papel aquilo que estava lá no pergaminho para que o outro pudesse entender.
Então vamos ter entendimento ao falarmos as coisas, chamarmos os outros de serpente, porque estudam, porque leem, porque buscam, porque se não fosse os escribas também que Deus preparou, se fosse uma coisa maligna, o Senhor Jesus não falava aqui. Olha o que o Senhor Jesus falou, irmão. É semelhante, disse-lhe, por isso todo escriba é instruído acerca do reino dos céus. Tá vendo, irmão? Então quer dizer que existiam escribas que eram instruídos acerca do reino dos céus. Hoje existem escribas também. Pessoas que escrevem, porém tem outro nome, em uns lugares não chamam, é como se fosse um escrivão, vamos supor, mas aqueles que entendem, escribas de hoje, que entendem do reino dos céus, são os teólogos. Embora possa haver várias interpretações teológicas, porém, nós baseando-nos naquilo que está escrito, nós sabemos o que podemos crer e o que não podemos, e não podemos julgar os outros que têm uma forma de crença diferente. Às vezes uma igreja canta de pé, outra canta sentado, outra hora ajoelhado, a outra hora de pé. Irmão, isso daí não é questão de salvação, porque se fosse isso, o Senhor Jesus não justificava lá em 18 de Mateus, acho que é 18 de Mateus, se eu não me engano, onde que fala, deixa eu ver aqui, irmão, para mim não falar coisa errada, eu vou folhear aqui, um momentinho. O maior no reino dos céus, ele falou aqui também. A parábola do credor incompassivo. Não é de Mateus não, mas tudo bem, os irmãos sabem. Está escrito do publicano e do pecador, não é, irmão? Deixa eu ver aqui. Não é por aqui não. Mas tudo bem. Eu não vou procurar agora, porque os irmãos já conhecem. Onde está falando, irmãos, que o Senhor Jesus, ele fez uma comparação entre duas pessoas que estavam dentro do templo, estavam fazendo uma oração. E uma delas orava e dizia, eu agradeço a Deus porque eu dou o meu dízimo, porque eu faço isso, porque eu contribuo com aquilo e faço aquilo outro. E o outro, glória ao nome do Senhor, chorava, irmão. O fariseu, o publicano se exaltava, batia no peito, e o fariseu e o outro irmão chorava e dizia, Senhor, me perdoa, quem sou eu não sou nada na tua presença, Senhor, quanta coisa errada eu tenho feito, Senhor, glória ao nome, me perdoa, Senhor, tem compaixão de mim, sou um miserável, sou um pobre pecador, está entendendo, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. E ele estava sentado? Não estava. Então, ele estava ajoelhado? Não estava, irmão. Ele estava de pé. Glória ao nome santo do Senhor. Se o Senhor Jesus achasse que não podia orar desse jeito, como é que o Senhor Jesus iria justificá-lo, irmão? De que maneira que ele ia receber a justificação? O Senhor Jesus ia dizer, olha, ninguém está justificado porque aquele ali está orando de pé, o outro também. Então, irmão, não é a posição do corpo, mas sim a posição da alma, do caráter, da moral, da sinceridade, glória ao nome santo do Senhor, daquele que fala, daquele que prega, daquele que ora. Porque, irmão, se nós não formos sinceros e não estivermos em Cristo Jesus, de nada vale o nosso comportamento material, o nosso vestimento, a nossa forma, aleluia, de colocarmos, se estamos de gravata, ou se estamos de paletó, se estamos de sapato, ou se estamos descalço, não tem, irmão, não existe. Isso, irmão, bendito seja o nome santo do Senhor, não existe. A nossa fé, ela tem que ser centrada em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, nosso Senhor, não exige de nós estas coisas. Existem regras, existe doutrina, respeitaremos as doutrinas, respeitaremos os dogmas. Da palavra temos que respeitar, do que está escrito temos que respeitar, mas em cada momento, em cada época, irmão, existia costumes diferentes dos outros, e nós temos que entender que também hoje, aleluia, se você for na Escócia, você vai ver homens usando uma roupa parecida com roupa de mulher, você sabia disso? Porém, é um costume, não é todos que usam, aquilo ali tem, eles tocam aquelas músicas bonitas até, e andam com aquela roupa, como se fosse uma saia, é costume escocês, irmão. Como é que eu posso chegar lá e pregar que aquilo ali é roupa? Aquela roupa que eles estão usando não é roupa de mulher. É o costume deles usar aquela roupa. Então nós temos que entender, irmão. Cada lugar tem o seu costume, cada costume tem que
se adaptar à palavra de Deus, não é a palavra de Deus se adaptar ao costume. Não, e a palavra de Deus, irmão, tudo pode se adaptar a ela no momento que a pessoa teme a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por esse motivo, este é um maior dos mandamentos. Porque se fosse usar o véu, saudar com ósculo, ou se fosse outra coisa, então o Senhor Jesus teria colocado em outros capítulos, em vários capítulos, e nós teríamos que fazer. Não estou aqui menosprezando quem faz isso, quem faz aquilo. Eu estou aqui falando a verdade. Não existe salvação sem Jesus Cristo, e não existe salvação fora de Jesus Cristo, dependendo de um dogma, de uma doutrina, de uma coisa humana, ou de um costume humano, que se formula como uma doutrina isolada, se pegando versículos isolados e trazendo eles para as sagradas, para o corpo da igreja, fazendo com que aquele que não fazer isso não vai entrar no céu. Você já está tirando a força da misericórdia de Jesus Cristo e colocando alguma coisa que venha trazer prejuízo nas coisas de Deus, irmão. Porque muitos não vão entender nada. Eu fui lá, ninguém usava. Eu fui lá, eles oravam em pé, então vai tudo para o inferno. Não vai, irmão. Depende da forma. Tem igreja que ora virado para frente, ora virado para frente. Estou falando de igreja no sentido denominacional. Tem denominação que ora virado para frente, do púlpito, do altar, sei lá como que chama. E tem outras que ora virado para trás, bendito o nome do... E daí, irmão? Que diferença tá? Virado para frente, para trás, de costas, de pé. O importante é o que está aqui dentro, irmão. Mas as pessoas têm que rotular a sua crença para que através daquele rótulo ele dizer: a minha igreja é a certa. Eu digo para você, irmão, a igreja certa é Jesus Cristo. Se estiver ligado nele, você está na igreja certa. Agora, se estiver ligado numa placa, você está perdendo o seu tempo, irmão, tá? Seja lá quem for, tem que estar em Jesus Cristo. Então o Senhor perguntou: vocês entenderam o que eu falei? Entendemos tudo, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, que os escribas, eles eram homens de Deus, eram também, irmãos, a palavra escriba, ela tem um significado, irmão, ela dominar, era um homem que dominava a escrita, era um homem que dominava, e quando era a Bíblia, como disse o Senhor Jesus aqui, ó, o escriba, ele fez uma referência aqui, irmão, o escriba conhecedor, né, que conhece, bendito é o nome do Senhor, o escriba instruído, olha só, quem é instruído? Aquele que foi instruído. O que é instruir alguém? É ensinar. E para se ensinar, a pessoa tem que aprender. E quem aprende, o que é? Aluno. E quem ensina, o que é? Professor. Então, se ele foi instruído, irmão, é claro que alguém ensinou para ele. Se ele foi instruído, alguém pelo Espírito de Deus ensinou para ele. Mesmo que tenha conhecimento, que tem que ter, porque eu não posso ensinar uma coisa errada. Eu posso ser crente e não saber nada. Então a pessoa me pergunta para mim, eu vou dizer: ó, irmão, ora a Deus, pergunta para outro, porque eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus Cristo salva. O resto eu não sei mais nada. Então para um Deus deu um dom, para outro Deus deu outro. Mas o que eu acho interessante é que existem pessoas com ódio daqueles que estudam, principalmente a Bíblia. Pode estudar tudo, menos a Bíblia. Que espírito é esse? Isso é algo demoníaco, diabólico, satânico, para que você não compreenda o mistério da salvação em Cristo Jesus. Então não vai atrás de conversa fiada, mas creia na palavra escrita e creia na palavra que você também ouve, conferindo com o que está escrito. Porque se não conferir, também aquilo não vale nada que você ouviu. Não adianta ser numa denominação que só faz promessa, e não sabe nem o que é escriba. Não sabe nem o que é Jesus Cristo. Não sabe nem o que é graça. Está pregando o quê? Está enganando o povo. Está levando o povo para a perdição, irmão. E isso daí se chama seita. E se você está numa seita, você está num lugar totalmente equivocado. Eu não estou aqui falando do nome de denominação nenhuma, irmão. Entendeu, irmão? Glória ao nome do Senhor. Então entenda, aleluia. Note bem o que o Senhor falou aqui. E compreenda que você precisa, sim, ter conhecimento. O escriba, irmão, que conhecia a Escritura, ele guardava o seu tesouro. Não guardava somente as coisas novas. Não guardava somente aquilo que ele tinha aprendido novo. Porque ele já conhecia o velho. Isso quer dizer, ele era escriba, conhecia a lei, conhecia Moisés, conhecia, ou melhor, a história da lei. A história, porque às vezes ele não viveu na época, mas ele estudou. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia
aquelas instruções da Torá. Ele conhecia, porque ele já veio de uma família, talvez, que fosse escriba, ou talvez ele como escriba, começou a estudar, então aí ele tinha um conhecimento, ele guardava aquilo dentro dele, do baú, que seria o seu coração, e às vezes até se escrevia e se guardava com muito carinho. Bendito é o nome, às vezes não tinha lugar para guardar, não, irmão, tinha que colocar dentro, os documentos se colocavam dentro de vasos de barro. Dá a glória a Deus, e hoje o Senhor está colocando coisas novas no nosso vaso de barro espiritual, no nosso coração espiritual, porque nós precisamos para caminhar para a nova Jerusalém celestial, irmão. Aleluia. Esse tesouro escondido foi manifesto a nós através das Escrituras Sagradas, de dentro das Escrituras Sagradas. E tem irmãos e irmãs, bendito seja o nome santo do Senhor, que não compreendem essas coisas, e que perseguem, que abusam. Então, irmão, presta bem atenção no que o Senhor vai falar com você, irmão. Bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus deu a compreender, na parte que perguntou para eles, na parte que mostrou para eles a respeito dos escribas, ele deu para compreender que nós teríamos que examinar a Escritura, que nós teríamos, quando ele perguntou assim, vocês, o escriba instruído, o que ele quis dizer com isso? Ele era instruído é porque ele estudava, então ele era instruído, foi instruído, ele vai guardar no seu coração, vai guardar o tesouro da palavra de Deus, aleluia, com diligência ele vai colocar a palavra de Deus na profundeza do seu coração, pelo Espírito Santo, porém, ele vai sentir a alegria, ele vai sentir o prazer de ter aquele conhecimento e de receber de Deus, aleluia, essa luz. Ali então, porém, não vai desprezar aqueles que são, não vamos desprezar, ou melhor, não vamos desprezar os que são instruídos, irmão. Vamos achar que aqueles estão tudo na carne, que nem me mandaram uma mensagem aí, que são tudo serpentes. Serpente é o diabo que falou na boca desse irmão aí. Deus que me perdoe, irmão, mas está sujeito, nós estamos sujeitos. Deus que tenha misericórdia dessa alma que não entendeu nada. E ainda usa versículos da própria Bíblia que ele não sabe, talvez que seja... Uma pessoa me criticou porque eu falei sobre hermenêutica, exagese, ela me criticou. Bom, infelizmente a pessoa não sabe que até a Bíblia que ela tem foi traduzida por um teólogo. Até a Ferreira de Almeida, que é usada, muito usada lá no Brasil, aqui em Portugal também, aleluia, ela foi traduzida por um homem que era padre, irmão, e aí o padre tinha que ter teologia, e dizem que ele foi convertido ao Evangelho, mas não importa, ele teve que ter teologia, teve que ter conhecimento. Martinho Lutero, irmão, a Reforma Protestante. Muitos falam, esses crentes, não sei o que, esses protestantes, não sei o que, mas se não tivesse também Deus usado de Martinho Lutero, como é que nós íamos entender a Bíblia? Porque a igreja romana ficou com todos os pergaminhos, prendeu tudo com ela, não deixava ninguém estudar, ninguém podia ler, e colocou na cabeça do povo que quem lesse ficava louco, e não queria que o povo estudasse. Me perdoem aí, mas eu estou contando a história da realidade. Pode procurar nas histórias, se você quiser, você vai encontrar isso. E não tinha a palavra, a Bíblia, em outros idiomas, só tinha naquele idioma, no latim e no grego, ou no grego e no latim, e ainda ficou presa dentro das basílicas, dentro das igrejas romanas, que não podia se trazer na linguagem pública, na linguagem do povão, na linguagem das nações. Aí houve a Reforma Protestante, um levante de Martinho Lutero, e ele então teve que traduzir, ou melhor, ele traduziu a Bíblia, a primeira tradução para o alemão. Glória ao nome santo do Senhor. Foi a primeira tradução para o alemão, foi Martinho Lutero que fez. Então, daí o povo da Alemanha, da Germânica, era um povo germânico, começou a entender as Escrituras, começou a entender, porque houve um tradutor. Porque se não houvesse um tradutor que fosse valente, que fosse um homem que tinha integridade, ele não ia conseguir fazer isso, porque ele foi ameaçado de morte, irmão. Outros dos seus amigos também foram reformadores. João Hus, por exemplo, foi queimado na fogueira. Você sabia disso? Porque queria que a Bíblia chegasse na sua mão. E você fica falando mal das pessoas que você nem conheceu e nem sabe a história. Porque a inteligência do homem deve ser regrada com a sabedoria de Deus.
Se não for regrada com a sabedoria de Deus, o entendimento do Espírito Santo, o homem pode se perder nas filosofias e até mesmo na própria teologia. Mas quando ele tem o Espírito de Deus dentro dele, saiba que o Espírito de Deus administra, ele consegue compreender as coisas, e ele é administrado pelo Espírito Santo de Deus, que é a cabeça da igreja e que nos faz compreender o incompreensível que muitas das vezes até homens estudados não compreendem. Muitos ateus que são ricos, milionários, estudados, não compreendem sobre a existência de Deus, não entendem sobre como foi que Deus criou, perguntam até quem que criou Deus. Eu digo para você, Deus não foi criado, Deus não foi formado, Deus não precisou ninguém para criá-lo, porque ele é e sempre será. Ele não teve um início nem terá um fim, ele é Deus. Não há uma explicação, não há uma lógica, não há algo humano que possa se interpretar, mas você pode saber que ele existe olhando para a natureza, olhando para as flores, olhando, não é um panteísmo, irmão, não estou adorando a natureza, eu não sou panteísta, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se você olhar para o vento, da onde que vem esse vento? Como é que ele se formou? Se você olhar para a água, como é que pode? Quantas partículas? Como é que foi feita a água? Se você for olhar na ciência, a água é H2O, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Mas quem que ensinou, quem que fez isso aí desse jeito tão puro, tão limpo? Hoje, infelizmente, está faltando água por falta de entendimento. Não está faltando água só material, não, irmão. Está faltando água espiritual. O homem só quer benção, só quer o refrigerante, irmão. Ele acha que aquilo vai fazer bem para ele. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Você só quer aquilo que é benção, aquilo que você acha gostoso, aquilo que você acha maravilhoso. Se falar que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, você dá glória, fala aleluia. Mas se falar de Jesus Cristo, aonde você vai, fica vazio, todo mundo quer ir embora. Faz, eu já sei, mas irmão, nós estamos no tempo de pregar Jesus Cristo, porque quem não tiver Jesus Cristo não vai herdar a vida eterna. Se o teu amor estiver no teu carro, na tua casa, no teu dinheiro, no teu apartamento, você não vai herdar a vida eterna. O teu amor tem que estar em Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro de todas as coisas para a tua salvação e a salvação daqueles que hão de crer na palavra que Deus coloca na tua boca. Por isso o Senhor Jesus perguntou: você crê? Vocês entenderam? E eles entenderam, irmão. Bendito é o nome do Senhor, porque aquilo que eles estavam falando, aquilo que está escrito aqui, bendito é o nome santo do Senhor, o texto sagrado, eles entenderam. Eles sabiam, irmão. E aqueles escribas que guardaram a lei, que escreveram a lei, que creram em Jesus Cristo, pensa que não teve? Teve muitos que creram. Bendito o nome do Senhor. Escreveu. Era como um teólogo, como um professor, como um mestre. E muitos dele, o próprio apóstolo Paulo, irmão, aleluia, ele foi um grande teólogo, se você quer saber. Porque Deus usou dele para falar com reis, para falar com pessoas políticas daquela época, com governantes. Deus usou a ferramenta certa. Por que Deus não mandou Pedro? Se é o Espírito Santo que fala, é claro que é, nós cremos, Deus podia mandar Pedro. Mas o Senhor via ali Paulo, uma pessoa mais que Deus... para Deus não tem dificuldade, mas Deus deu os atributos a Paulo para isso, já estava predestinado para ele fazer isso, então foi ele. Mas por isso, tudo que ele sabia e conhecia, ele colocou tudo isso como um esterco. Muita gente acha que esterco, quer dizer, que não vale nada. Você está enganado, irmão. Esses dias atrás aí, a nação brasileira, antes mais ou menos de começar essa tremenda dessa G aí, que eu não vou falar o nome, vocês já estão entendendo, né? Que está trazendo prejuízo para o mundo inteiro, bendito é o nome do Senhor. O Brasil precisou de comprar fertilizante e teve que ir num país que está guerreando com o outro e foi lá tratar a compra de fertilizante. Por quê? Porque se não tivesse fertilizante, a planta não ia nascer. Porque tem terra que precisa fertilizante. Então a palavra adubo é um fertilizante. Está entendendo? Então por isso, irmão, que nós temos, se nós tivermos esse conhecimento como esse esterco, como esse fertilizante, as coisas progridem mais rápido. Porque aí você tem condições de falar com pessoas também que o outro, talvez, no seu pouco conhecimento, não tem. E se houver necessidade, Deus pega um analfabeto, um que não sabe ler, para pregar também. Cada caso é um caso, não vamos aqui fazer uma regra, ditar uma regra, que tem que ser assim, tem só quem tem entendimento para pregar para quê. Não, na obra de Deus, ela é uma obra que se chama Jesus Cristo, e Ele nos ensinou que aquilo que Ele colocou em nós é flexível, Ele sabe entrar, sabe sair, aleluia, Ele sabe se movimentar, e sabe como fazer, na hora de fazer e como fazer.
Entendeu, irmão? Então veja bem, quando você fala das Sagradas Escrituras, você tem que falar de Jesus Cristo. Então deu para entender esse estudo, essa pregação, irmão? Essa pregação quer dizer, você entendeu as parábolas? Você está entendendo o que está escrito na Bíblia? Você está lendo a Bíblia? A tua denominação acha errado ler a Bíblia? Você quer entrar no céu? Você vai entrar no céu, mas você precisa de buscar de Deus, orar a Deus, clamar a Deus, pedir para Deus aquilo que você precisa, mas também pedir para Deus que te dê a maior necessidade da tua vida, que é a palavra de Deus dentro do teu coração, revelada, que está escrito nas Sagradas Escrituras. Muitos pensam que esses irmãos não creem na revelação. Que não crê o quê, irmão? Você não está entendendo o que é revelação. Você acha que revelação é você ver um anjo, é você ver isso, é você ver aquilo. Tem uma denominação agora aí na África, irmão, que o homem vê tudo, irmão. Ele vê tudo, vê anjo, vê o espírito, conta a vida da pessoa toda, mas o que descobriram? Ele fazia feitiço dentro da casa dele e clamava a Lucifer, ao diabo, para poder ensinar ele, para a igreja dele encher. Você sabia disso? Então quer dizer, irmão, hoje nós não podemos ser assim. Nós temos que ter conhecimento para discernir os espíritos também, porque se sair fora da Bíblia, se sair fora do que está escrito, não adianta nada, irmão. Não adianta nada, não adianta você falar um monte de língua, não adianta você querer profetizar, porque às vezes o que você profetiza é tudo mentira. Você tem que pregar o que está escrito mesmo e falar aquilo que está escrito, e dali de dentro o povo come, o povo se sustenta e vai alegre e contente para casa, porque comeu a palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito ali dentro. Não saiu, como eu também não estou saindo. Entendesse, vocês compreenderam, aleluia. Entendemos, então vocês façam como um escriba, que tem prudência e que guarda, e que conhece, que tem conhecimento do Evangelho, das coisas de Deus, porque ele guarda como um pai de família as melhores coisas, ele guarda tudo para ele, desde a antiguidade, daquilo que ele aprendeu dentro do seu coração, ou dentro do seu celeiro, ou dentro do seu cofre espiritualmente falando, porque ele vai precisar tirar dali de dentro para ajudar alguém depois, ou até mesmo para sustento da sua própria existência. E nós precisamos da palavra de Deus para poder vencer o pecado e ter dentro de nós a alegria e a felicidade de um dia termos, por misericórdia, o direito da vida eterna, não por nosso mérito, mas por misericórdia de Cristo Jesus, que foi no madeiro da cruz, crucificado e foi exaltado, está sendo e será, não só hoje, mas para todo sempre em eterno. Amém. Deus abençoe a todos. Ficou um pouquinho longo, mas eu precisei explicar algumas coisas e eu creio que você entendeu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos.